O que Sauron escondia dentro da Torre de Barad-dûr? É ele, o olho. Você já parou para pensar o que acontecia de verdade dentro da fortaleza mais sombria da Terra-média? O que se escondia por trás das muralhas macabras de Barad-dûr? Quem vivia lá dentro e o que essas pessoas faziam? Hoje você vai entrar nas sombras do lugar onde Sauron comandava o terror. E tudo o que você acha que sabia sobre Mordor vai ficar pequeno perto do que Tolkien revelou. O Portão Negro de Mordor. Barad-dûr, a fortaleza de Sauron, ficava firme no alto da montanha, olhando para o planalto de Gorgoroth, dentro de Mordor. Seus alicerces eram reforçados pelo poder do Um Anel, o que os tornava impossíveis de destruir. As muralhas eram escuras como uma noite sem lua, cheia de torres e estruturas de defesa. Os grandes portões eram feitos de aço e no centro se erguia uma torre enorme, assustadora. Mas surge a dúvida: por que Sauron precisava de uma construção tão gigantesca? E o que existia escondido por trás dessas paredes escuras? Depois que Morgoth caiu durante a Primeira Guerra, Sauron, que era o seu principal servo, ficou vagando pela Terra-média sem rumo. Até que, mais ou menos no ano 100 da Segunda Era, ele decidiu tomar Mordor para si. Foi ali, perto das Montanhas Cinzentas e do monte que depois seria chamado de Monte da Perdição, que ele começou a construir sua fortaleza. A obra demorou em torno de 200 anos para ficar pronta. Só séculos depois, quase 400 anos mais tarde, Sauron criou o Um Anel dentro do fogo do Monte da Perdição, colocando nele parte enorme do seu próprio poder. Quando terminou essa criação, ele uniu a força do anel aos alicerces de Barad-dûr, fazendo com que o destino da fortaleza estivesse preso ao destino do anel. Quando a torre foi derrubada pela primeira vez, seus alicerces continuaram lá. Não tinha como removê-los, porque eram sustentados pelo poder do anel. Enquanto o anel existisse, eles continuariam firmes. É fácil imaginar Barad-dûr cheia de apenas orcs, trolls e monstros. Mas tudo indica que a maior parte dos que viviam ali eram homens. Sauron confiava mais nos homens do que nos orcs, porque homens eram mais inteligentes e ambiciosos. Seus principais servos, os Nazgûl e o Boca de Sauron, eram homens. Por isso é bem provável que ferreiros, pedreiros e gente que trabalhava com metal e pedra fossem humanos. Orcs serviam mais para trabalhos pesados, forças em combate, patrulhas e tarefas que não precisavam de cuidado ou habilidade. E quando o assunto era comida e colheita, também não eram os orcs que cuidavam disso. Eram homens que plantavam e colhiam, garantindo comida para todo o exército de Sauron. Sam até comenta isso quando vê parte das terras. Não tô gostando nada disso, diz ele. Parece até sem saída, mas onde tem tanta gente junta assim deve ter água, deve ter comida. E são homens, não orcs. Ou meus olhos me enganaram. Nem Frodo, nem Sam faziam ideia de que bem ao sul existiam campos enormes onde escravos trabalhavam, plantando e colhendo para sustentar Mordor. É mais do que provável que Barad-dûr fosse ocupada por uma mistura de homens e orcs. Cada um deles servia ao Senhor das Trevas de um jeito diferente. Orcs costumavam realizar o trabalho mais pesado, enquanto os homens ocupavam posições mais altas, principalmente aqueles que sabiam escrever, liderar tropas ou mexer com feitiçaria.
Entre esses homens estava um dos personagens mais sombrios do lado de Sauron, o Boca de Sauron. Ele não era um espectro, nem um monstro, mas um homem extremamente inteligente e cruel. Sabia feitiços e servia como porta-voz direto de seu mestre. Dentro da Torre Negra, ele ocupava a posição chamada de inquilino da esquerda da torre, um cargo importante, e era dali que comandava assuntos internos, tratados secretos e ameaças contra os inimigos de Mordor. Seu nome verdadeiro foi esquecido até por ele mesmo. Quando se apresentou aos heróis do Oeste, disse apenas: "Eu sou o Boca de Sauron." Quando Barad-dûr foi reconstruída, Boca de Sauron entrou de vez ao serviço do Senhor das Trevas. Sua esperteza fez com que ele subisse rapidamente, ganhando confiança e acesso a segredos que poucos conheciam. Boca de Sauron era um exemplo claro de que Sauron tinha preferência pelos descendentes corrompidos de Númenor. Era algo simbólico. Ele adorava transformar os herdeiros daquele que um dia enfrentaram Morgoth e lutaram pelo bem em servos submissos. Por isso é provável que Barad-dûr tivesse mais Númenóreanos negros servindo ali. Inclusive, entre os 9 Nazgûl, acredita-se que pelo menos 3 deles eram originalmente Númenóreanos. E é quase certo que durante vários momentos ao longo dos séculos, eles se reuniram em Barad-dûr. Ainda assim, os espectros do Anel não eram como seres vivos, não precisavam de camas, comida ou descanso. Sua presença carregava um terror tão intenso que provavelmente não conviviam com o resto dos habitantes da fortaleza. Se aparecessem em Barad-dûr, provavelmente ficariam nas partes mais altas e isoladas, sempre perto do olhar de Sauron. A presença dos Nazgûl era tão sufocante que até os orcs ficavam incomodados. Eles eram como uma onda de frio passando pelos corredores. Ninguém queria cruzar com eles. Uma das descrições mais importantes sobre Barad-dûr não aparece falando diretamente sobre Mordor, mas sim sobre o que Saruman fez em Isengard. Tolkien deixa claro que Saruman tentou imitar a Torre Negra, acreditando que seria capaz de criar algo semelhante. Ele modificou tudo ao seu redor com máquinas, metal e fumaça, achando que aquilo o faria poderoso, mas na verdade tudo que ele sabia tinha vindo de Mordor. Isengard acabou sendo apenas uma cópia barata da verdadeira fortaleza que inspirou tudo aquilo. A partir disso, Tolkien revela um detalhe crucial. Barad-dûr não era só uma torre de pedras escuras. Ela funcionava como uma grande máquina de guerra. Era um arsenal gigantesco. A visão mais realista é imaginar metal sendo derretido, martelos batendo sem parar, soldados treinando, gritos ecoando, fumaça saindo de fornos e cavernas subterrâneas. Ao mesmo tempo, havia masmorras profundas, descritas por Tolkien como prisões sem olhos, lugares de escuridão total, feitos para quebrar a vontade de qualquer preso. Além disso, também existiam grandes salas internas, verdadeiras câmaras monumentais, onde senhores aliados a Sauron se reuniam. Não eram lugares festivos, mas locais onde juramentos eram feitos, planos eram traçados e discursos de poder eram declarados. Apesar disso, Sauron não morava nesses salões. Seu lugar era no topo da torre, uma câmara alta com uma janela gigantesca voltada para o mundo. Era ali que seu olhar percorria a Terra-média como uma força invisível, buscando um anel e analisando cada movimento de seus inimigos.
Quando Frodo viu Barad-dûr em visão, ele não viu um olho físico. Ele sentiu a presença. Sentiu como se um olhar o tocasse, tentando encontrá-lo. Esse olho era um símbolo, era a consciência ativa de Sauron, sempre alerta. A explicação para ele enxergar tão longe está ligada à pedra de visão que ele possuía, o Palantir de Minas Ithil. Com essa pedra, Sauron conseguia observar regiões distantes sem precisar enxergar fisicamente. Assim, mesmo com montanhas no caminho, ele olhava diretamente para o Portão Negro e via o exército do Oeste. Isso prova que os salões mais altos de Barad-dûr funcionavam como um observatório mágico. Lá, Sauron ficava sentado, planejando guerras e usando o Palantir para vigiar tudo. No fim, o que sabemos sobre Barad-dûr é apenas o que Tolkien deixou escapar em fragmentos. A maior parte continua em mistério e talvez esse seja o verdadeiro medo ligado à Torre Negra. Não o que vemos, mas aquilo que nunca conseguimos ver por completo. A fortaleza funcionava como coração, cérebro e prisão de Mordor. Era o lugar onde o mal se organizava e onde cada ser vivo servia apenas a uma vontade, a de Sauron. O mestre pediu que mostrasse o caminho para Mordor. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Não podemos passar por ali.